Quando tudo parece dar errado e nada faz sentido, há momentos em que parece que o chão se abriu. Nada funciona, nada avança. Aquilo que você construiu com tanto esforço começa a ruir. Pessoas se afastam, portas se fecham, planos cuidadosamente traçados desmoronam diante dos seus olhos. E você, que até então se sentia forte, começa a duvidar até da própria fé. É como se o universo tivesse virado contra você. Como se Deus tivesse silenciado no momento em que você mais precisava ouvir uma resposta. Mas e se eu te dissesse que esse caos não é castigo? E se tudo isso que parece estar dando errado for, na verdade, uma intervenção divina? E se o que você chama de perda for, na verdade, proteção? Existe um momento na vida espiritual em que Deus começa a encerrar ciclos. E nem sempre isso é bonito, confortável ou compreensível. Às vezes, o céu fecha portas que você teria medo de fechar sozinha. Às vezes, Deus rompe alianças que já estavam te travando, ainda que você não enxergasse isso. Napoleon Hill entendia esse princípio de forma profunda. Ele dizia que as adversidades são sinais de transição, que o fracasso, muitas vezes, é apenas um passo disfarçado para a vitória. Mas a maioria das pessoas desiste no meio do processo, porque não reconhece que está atravessando o fim de um ciclo. Elas acham que estão sendo punidas, quando na verdade estão sendo libertadas. Se a sua vida está de cabeça para baixo agora, respira. Porque talvez isso não seja o fim. Talvez seja só o fechamento necessário de uma etapa que já não te representa mais. E por mais doloroso que pareça, o que está sendo removido pode estar abrindo espaço para algo infinitamente maior. Você só precisa atravessar essa fase com um novo olhar. O olhar de quem entende que o céu nunca erra o tempo. Só corta o que impede você de crescer. Antes de continuar, se esse tipo de mensagem ressoa com você, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho. E agora sim, vamos pro vídeo. Napoleon Hill passou por muitas quedas antes de entender o verdadeiro poder da adversidade. Ele mesmo enfrentou falências, rejeições, traições e períodos de silêncio absoluto. Mas foi exatamente nesses períodos, nos momentos em que tudo parecia desmoronar, que ele teve suas maiores revelações. Ele entendeu que a dor, a perda e o colapso aparente não eram o fim da linha, mas o início de algo que a mente ainda não conseguia compreender. Hill escreveu: toda adversidade, todo fracasso, todo desgosto carrega consigo a semente de um benefício equivalente ou maior. Essa frase não é só bonita, ela é uma chave. Uma chave que abre a mente para uma verdade mais elevada. Às vezes, o universo precisa quebrar a estrutura antiga para que a nova possa nascer. E isso nem sempre vem com explicações claras. Vem com silêncio, com perdas e com situações que desafiam nossa lógica. Ele observou que as pessoas mais bem-sucedidas e realizadas quase sempre passaram por rupturas violentas antes de alcançar o novo nível. Rupturas com a velha identidade, com relações que já não combinavam com sua missão, com empregos, cidades, hábitos, medos. E muitas dessas quebras pareciam injustas na hora, mas com o tempo, tudo fez sentido, porque o que parecia um fim era, na verdade, o céu fechando um ciclo que já estava vencido. Napoleon Hill também dizia que o sucesso exige uma mente preparada. E é por isso que Deus, às vezes, desmonta o que está ao redor, para reconstruir o que está dentro. Quando você perde algo, Deus pode estar te revelando que aquilo era menor do que o que Ele planejou. Quando uma situação implode, pode ser porque você se acomodou num lugar que já não cabe mais no seu crescimento. Perdas não são castigos. São convites. Convites para revisar, limpar, desapegar. Convites para alinhar sua fé com a sua coragem. Porque onde não há mais espaço, Deus não continua. Ele remove, Ele fecha, Ele encerra. E mesmo que isso doa agora, é a verdade que liberta. O que a Bíblia ensina sobre os ciclos que Deus fecha? A Bíblia está repleta de histórias em que Deus encerra ciclos antes de revelar promessas. E quase sempre, o encerramento vem acompanhado de dor, desconforto e silêncio. Porque o encerramento de um ciclo nunca vem como aplauso.
Ele vem como confronto. Confronto com o que não funciona mais, com o que ficou pequeno demais para a nova versão que Deus quer despertar em você. Quando Deus tirou Abraão da terra de sua parentela, ele não deu o destino final. Só disse: sai. E Abraão obedeceu, mesmo sem saber para onde ia. Ali, um ciclo se fechava. Uma terra ficava para trás. Uma identidade era deixada no passado. Para que algo novo e grandioso começasse, algo que ele ainda não podia ver, mas já estava escrito. O povo de Israel também precisou ver o Egito ser destruído para entrar na terra prometida. E por mais que o Egito fosse opressor, ainda era conhecido. Era familiar. Era estável. Mas Deus não mantém ninguém onde há escravidão, mesmo que pareça seguro. Deus fecha ciclos antes de cumprir promessas, porque Ele sabe que não se coloca vinho novo em odres velhos. Muitas vezes você ora por mudança. E quando ela chega, ela vem em forma de ruptura. Você perde um emprego, um relacionamento acaba, um projeto trava, e sua primeira reação é achar que deu tudo errado. Mas e se for Deus respondendo suas orações? E se o ciclo que está se fechando agora for exatamente o que está te libertando da estagnação? Deus trabalha por estações. Ele é o Deus dos começos, mas também dos encerramentos. E o mesmo Pai que abre portas, também fecha. O mesmo que conecta, também separa. Porque Ele não quer que você apenas avance. Ele quer que você avance sem pesos, sem vínculos que drenam, sem estruturas que não sustentam o que Ele está para fazer. Talvez você esteja em uma dessas fases agora, onde tudo parece dar errado. Mas e se, na verdade, tudo está sendo reposicionado? Você não está perdendo, está sendo realinhada. E quando o céu fecha um ciclo, é porque está prestes a abrir um destino. As portas que Deus fecha para te proteger de caminhos errados. Nem toda porta fechada é uma perda. Algumas são livramentos que você só vai entender lá na frente. Existem caminhos que parecem promissores, pessoas que parecem certas, oportunidades que parecem perfeitas, mas que, se continuassem, desviariam você do propósito para o qual foi criada. E é por isso que Deus, com seu amor firme e silencioso, fecha, encerra, corta. Ainda que doa, você pode ter chorado por algo que não deu certo, e hoje perceber que aquilo teria te destruído. Você pode ter insistido em ficar onde Deus já havia saído, em recomeçar o que Ele já encerrou. Mas o Pai, em sua sabedoria, te protege até de si mesma. Porque enquanto você olha o agora, Ele vê o amanhã. E quando Ele fecha uma porta, não é porque você perdeu valor, é porque aquilo perdeu função. Quantas vezes você insistiu em algo só porque queria ter razão? Quantas vezes implorou para permanecer em um lugar que já não te fazia bem? Deus não precisa da sua permissão para te amar. E às vezes, amar significa tirar. Tirar pessoas que bloqueiam sua visão. Tirar sonhos que não são mais seus. Tirar estruturas que te impedem de crescer. E isso não é punição. É preparação. Se uma porta se fechou, agradeça. Se uma estação terminou, honre. E se um caminho se interrompeu, confie. Porque quando você está alinhada com o céu, tudo o que sai da sua vida foi permitido por Deus. E tudo o que fica está sendo usado por Ele. A resistência ao fim e o medo do novo, encerrar ciclos dói. Mesmo quando sabemos lá no fundo que algo precisa terminar, ainda assim resistimos. Porque o fim assusta. O novo dá medo. O desconhecido parece escuro demais para confiar. E então a gente se apega. Segura o que já perdeu vida. Tenta restaurar relações que já não se sustentam. Insiste em planos que já expiraram. E essa insistência não é força, é medo. Medo de perder, de errar, de não saber quem ser sem aquilo que nos dava uma falsa sensação de segurança. Mas você já percebeu como crescer e desapegar andam juntos? Nenhuma borboleta voa enquanto ainda está agarrada ao casulo. Nenhuma estação nova começa sem que a anterior termine completamente. E a maioria das dores que você sente hoje não vem do fim em si.
mas da sua resistência a ele. Você sabe que precisa deixar ir, mas parte de você ainda quer controlar o que já escapou. Napoleon Hill dizia que, quando uma porta se fecha, outra se abre. Mas muitas vezes ficamos tanto tempo olhando para a que se fechou, que não vemos a que foi aberta. Esse é o retrato de muitas almas hoje, presas a finais antigos, paralisadas por um apego emocional ao passado. E por isso, incapazes de ver que Deus já começou algo novo, mas o coração ainda está ocupado demais olhando para trás. A Bíblia mostra que toda promessa exige uma travessia. E toda travessia começa com uma renúncia. Quando o povo de Israel saiu do Egito, eles ainda pensavam como escravos. Reclamaram, sentiram saudade da prisão, porque o novo era desconhecido, incerto, desafiador. Mas Deus já havia decretado o fim. E não importa quanto medo eles sentissem, o mar já estava se abrindo. Talvez você esteja vivendo esse momento, onde o antigo já não te cabe mais, mas o novo ainda assusta. Onde Deus já encerrou o que precisava ser encerrado, mas você ainda está agarrada emocionalmente ao que já passou. E tudo bem sentir medo, mas não fique parada nele, porque a fé não exige que você esteja pronta, exige apenas que você dê o próximo passo. A fé que te permite atravessar um ciclo que se encerra, a fé que realmente transforma, não é aquela que apenas acredita em milagres. É a que continua andando quando tudo parece confuso, silencioso e sem sentido. É essa fé que te sustenta quando um ciclo se encerra, mas o novo ainda não começou. Quando o céu parece fechado, as respostas não vêm, e tudo o que resta é confiar que, mesmo sem ver, Deus ainda está no controle. Napoleon Hill dizia que fé é o elemento químico que, quando misturado ao pensamento, transforma-o em uma força espiritual. Ou seja, não é só acreditar. É manter o pensamento firme, mesmo no caos. É alinhar a mente à convicção de que existe um propósito por trás de cada perda, de cada fechamento, de cada silêncio. E quando você sustenta esse estado de fé, você começa a atravessar o que parecia intransponível. A Bíblia nos mostra isso com clareza. Abraão teve que deixar tudo para trás com base em uma promessa que ele nem sabia como se cumpriria. José foi vendido como escravo, preso injustamente, esquecido por anos. Mas em nenhum momento sua fé vacilou. Porque fé não é emoção. É convicção espiritual. É saber que Deus não joga dados. Que Ele não desperdiça dor. Que cada ciclo que termina está abrindo espaço para algo muito maior, mesmo que você ainda não veja. E essa é a fé que você precisa agora. A fé que atravessa desertos. Que caminha mesmo sem mapa. Que acorda e decide continuar mesmo sem entender o porquê das coisas. Essa fé não grita. Ela permanece. Ela não exige sinais. Ela se move com base na certeza silenciosa de que Deus ainda está trabalhando, mesmo quando tudo parece parado. Se você está no fim de um ciclo, respira. A fé vai te sustentar. Vai te ensinar a soltar, a confiar, a seguir. Porque fé é ponte. E a sua próxima estação já está do outro lado. Como transformar o fim em ponto de virada? Todo fim carrega em si o potencial de um novo começo. Mas esse começo só acontece quando você muda a forma como interpreta o fim. Enquanto você olhar para as perdas como derrotas, elas vão te paralisar. Mas quando você começa a enxergar os encerramentos como plataformas de transição, tudo muda. O que era ruína vira solo fértil. O que era dor vira combustível. O que era deserto vira caminho. Napoleon Hill ensinava que as adversidades trazem lições que nenhum sucesso jamais ensina. Ele acreditava que os maiores pontos de virada nascem justamente dos colapsos, porque é neles que a alma acorda. É neles que a mente é sacudida. É neles que a pessoa comum se transforma em alguém inabalável. E o que define se essa transição vai acontecer ou não é a sua decisão diante da dor. Você pode se entregar ao desânimo, à vitimização, ao lamento, ou pode olhar para o que caiu e perguntar: o que eu preciso aprender aqui? O que Deus está tentando me mostrar? Quando essa pergunta surge com sinceridade, o Espírito começa a revelar.
Você começa a ver padrões, perceber ciclos que se repetiam, enxergar prisões que você chamava de conforto. E então, algo dentro de você se levanta. A Bíblia está cheia de viradas assim. Davi foi rejeitado, esquecido, caçado. Mas foi no deserto que ele aprendeu a guerrear. Foi longe dos aplausos que ele foi treinado para reinar. O fim de Saulo como perseguidor foi o nascimento de Paulo como apóstolo. Cada transformação exigiu uma interrupção brutal da antiga história. Porque Deus não reforma versões antigas, Ele chama para nascer de novo. Você também pode fazer desse fim um ponto de virada. Mas isso exige coragem de soltar o que se foi. De parar de lutar contra o que já acabou. E de começar a construir uma nova história. Não com desespero, mas com fé, maturidade e verdade. A decisão está nas suas mãos. Você pode se apegar ao que perdeu, ou se abrir ao que está chegando. Chega um momento em que o coração entende o que a alma já sabia. Certos ciclos não se encerram para te punir, mas para te libertar. O que você perdeu não foi um castigo, foi um convite. Um convite para voltar para si mesma. Para se lembrar de quem você é, do que te trouxe até aqui, e de quem você pode se tornar se parar de viver tentando ressuscitar o que já morreu. Napoleon Hill dizia que, dentro de cada dificuldade existe uma oportunidade. Mas essa oportunidade só se revela para quem aceita o fim com maturidade. Para quem entende que o ciclo não se fecha para te diminuir, mas para te alinhar. E que a dor que vem junto não é sinal de fracasso, mas de reinício. O fim de uma história não é o fim da sua missão. Às vezes, é só o primeiro capítulo de uma versão sua que finalmente vai viver com liberdade, verdade e luz. A Bíblia confirma: eis que faço nova todas as coisas. Mas o novo só chega onde o velho é deixado para trás. O céu não negocia com o que paralisa. Ele corta, ele limpa, ele reposiciona. E quando você escolhe colaborar com esse processo, em vez de resistir, você renasce. Não como quem apenas sobreviveu ao caos, mas como quem aprendeu a transformar ruína em altar. Como quem olha para trás com gratidão e para frente com coragem. Se esse vídeo tocou algo dentro de você, compartilhe. Alguém ao seu redor também está tentando entender por que tudo parece dar errado. E talvez só precise ouvir que o céu não está punindo. Está fechando ciclos. E lembre-se, você não é aquilo que perdeu. Você é o que decide fazer com o que ficou.